betukwenila eba mama zila zule oh zila zule muzile zulu betukwenila penyele muzile zulu betukwenila ba mama muzile zulu betukwenila ba tata muzile zulu betukwenila eba mama zila zule oh muzila zule openyele zila zule obina kawape oh zila zule mama zila zule oh zila zule penyele zila zule lova 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 sokolingaka yesu loba jésus oh sokolingaka yesu loba le roi loba le roi loba le roi loba le roi alléluia. Vamos manter de pé. Queremos ouvir a palavra de Deus. Na liga nós sabemos que na loucura da pregação que salva. Quando você ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus irá te salvar. Vai se entregar nesse preciso momento. Diga Deus. Uma somente palavra na minha vida. A minha vida irá mudar. Diga Deus para te falar. Porque este ano aqui é o ano da glória. No caminho da palavra que irás ver a glória de Deus. Diga que a palavra que vai surgir na manhã de hoje que possa trazer mais. Que possa tirar a condenação na tua vida. Que pode tirar tudo que estava a impedir para você ver. Que a palavra de hoje, na manhã, que seja gravada na sua mente. Diga a Deus que possa colocar o coração de carne diante de ti. Para você entender o que vai surgir neste lugar. Que possa te colocar ouvidos espirituais. Para você ouvir como um discípulo. Oremos. Senhor. Yesu azali Seigneur Père Sauveur. Jesus é Senhor e Salvador. Tosengaki soki okosunga biso. Nós pedimos se vai nos kokoma na ajudar. 2001. Chegando no 2000. Tokozonga kopesa merci fukama ndenge Nós tofukamaki mukolo wana. voltaremos a agradecer Deus. Vamos ajoelhar todos nós.
Loba liloba moko. Diga somente uma palavra. Ozana eloko kopesa yete. Você não tem nada a lhe oferecer. Loba kaka eloko yoko yoko yebisa ye. Diga somente a coisa. Kokoma na 2021 ezali grâce ko uta epai na ye. Chegando 2020 é uma graça. Apikoli yo de 2020 kino 2021. Já arrancou de 2020. Loba liloba moko eza ngai na zongi loba. Diga uma palavra de Zambe na ye na makolo na yo. Yesu. Zambe, wewe mtayo kuza malamu. Oza malamu kuna bongo na ngai. Oza malamu kuna bongo. Oza malamu kuna babika ezali nzambe opesaka loboko basterile babota kolo histoire ya bato echange koli ya prédication yango nde echangeaka histoire ekota na mitema bato bapusana kolo po ete babika ngolu kolo tolingi minoko nyonso etemoigna ete yo ozali seigneur mpe sauveur ya ina kolo topesi yo merci kolo topesi yo merci mpo ozali seigneur mpe sauveur ya humanité toyokana sango ete nzambe apikola mpe aloni nzambe tomoni biso tokokaki te me yo okokisi biso tonu dédié mpe todédie année 2021 na maboko na yo ete ombre ya tout puissant ekouvrir biso faveur na yo nzambe ezala partage nyonso ya monguna oyo ememaka kufa oyo ezongisaka nsima ezala neyanti sala biso différence biso tokokoka te me tolingi tozala attaché na makolo na yo ntango ozotombwama ntango ozolala ozofanda nkolo okotombwama na biso mpe okolala na biso sala biso bolamu conscience ebotama ozotransmettre message ya sali nani akoteya soki otei te tolingi ozala seigneur na biso saint esprit ezala directeur ezala éclaireur bongo makena na yesu kristo ezala protection ya biso mpo ezali bande koleka osimba mpe mabota na biso grâce ezala permanente mpo minoko nyonso etémoigne ete yo ozali jésus christ seigneur mpe sauveur na loboko ya tata na yo tika misala ekulusu emonana miso efungwama mokili mobimba emona sali kouta epai na yo na kombo na kristu yesu azali nkolo mpe mobikisi na biso tokoloba amen na bakri ya jibile mpo otelemi ok nzambe apambola biso ye azali seigneur tombela moninga mobu malamu pesa loboko na moninga tombela ye mobu malamu ok tozoleka topesi nzambe merci Agradecemos a Deus po abateli biso porque nos protegeu. biso tokokaki te Nós não conseguimos, me ye akokisi biso mas Ele nos fez conseguir. ezalaki le 3 lelo E hoje é dia 3 hoje. oyo tolobaki soki nzambe asungi biso Aquele que nós tínhamos dito, se Deus nos tokoya ajudar, koadore ye para nós vir lhe adorar. biso toye koadore ye Nós viemos lhe adorar. tozoteyema te par rapport na adoration Vamos pregar a pregação em relação à adoração. mpo tosengaki na nzambe Porque pedimos a Deus, soki osungi biso se nos ajudar, le 3 tokoya koadore yo dia 3 viremos te ngai adorar. nayebi te yo oye na esprit nini Eu não sei se você vieste com texto, me ngai naye na esprit ya mas eu, adoration meu espírito, eu vim para adorar. nalobi naye koadore Eu yo vim adorar. mpo obateli biso Porque o Senhor nos protegeu. yo esprit nini ememi yo awa Qual é o espírito que te trouxe cá? tozali na grand thème bapesaki biso Nós temos um grande tema que nos deu, la gloire de a dieu glória de Deus. mbula ya gloire de Quer dieu dizer, esse é um ano da nani glória. akovivre gloire ya nzambe Quem que vai viver a glória de Deus? bobele mutu oyo akozala na makolo na yo Somente quem estará nos seus pés, koyoka liloba ouvindo a palavra liloba de Deus, ekoatashe yo e a palavra vai te conectar na makolo na e ye nos seus pés. ntango azotelema Quando ele está se levantando, akotombwama na e yo também vai se contigo. elaki soki ovivaka gloire te Quer dizer, se tu não vive a glória,
ovivaka opprobre, Quer dizer, você vive ovivaka soni. Você vive Soni yango ezali kozanga liloba. a vergonha é falta da palavra. Mukolo kozwa liloba, No dia que tu vais mukolo kofandela no liloba, dia que vais sentar na mukolo palavra, kozwa conscience no dia que vais tomar sua consciência, ete gloire ekolata yo. e a glória vai te Balobi lokola batu na mayele na bango E ya bomoto. os homens com a sua sabedoria Balingi humana, kobanga nzambe te eles não querem ter na mayele ya bonzambe. com a sabedoria de Deus. Yango nzambe asepela É por isso Deus se agradou kosauve bakroya na folie ya e prédication. vai salvar os crentes na loucura da pregação. Prédication yango wana Aquela pregação, yango nde ekela mokili aquilo que criou o kaka mundo, liloba yango somente a palavra, me echange te. mas nunca mudou. Tokende kolanda grand theme ya mwana na montagne. E vamos acompanhar o grande tema do mês. Lelo ezali mokolo ya adoration, Mas hoje é dia de adoração. gloire oyo bapromettre A glória que nos foi prometida na bato oyo baza na makolo ya Yesu, nas pessoas que estão nos pés de Jesus, bazoyoka sango malamu ya lobiko. estão a ouvir a boa nova da salvação. Yango tozoteya lelo sur l'adoration. E hoje que vamos pregar sobre a adoração. Lokola toye koadore, Como viemos adorar. mateya eza liye na E adoration, a pregação está ligada com a adoração. na grand theme ya la gloire de E Dieu. no grande tema que é a glória de Deus. Me biso toye koadore, Mas nós viemos adorar. tozotanga liloba na Nzambe Vamos ler a palavra de Deus na minoko oyo ezali em awa. todas as línguas que está aqui. Esaïe 61 verset 1 à 3. Isaías 61, versículo 1 a 3. Nga nazotanga français Louis II. Maman va ler isso em francês. Le salut proclamé. Le salut proclamé. A salvação proclamada. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Parole du Seigneur. Portugais. Português. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aos meus enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. 3. A ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Lingala Titi. Nani azana Lingala? Esaí. Utangi na tumbo na Yesu. Esaïe 61 verset 1 à 3. Ntoma ya Yahweh. Batisa mongongo papa. Molimo ya nkolo Yahweh akiteli ngai. Yahweh apakoli ngai mafuta pe apesi ngai mosala oyo. Nayela bato bakelela sango malamu. Nasalisa bato oyo bazali na pasi na mitema. Nayebisa bato oyo bamemaki na bowumbu te bakolongwa na bowumbu. Pe naloba na bato ya boloko te
bakobimisa bango nasakola te sango ekoki. Yawe akomonisa bolingo na ye. Nzambe na biso akopesa banguna na biso etumbu. Yawe atindi ngai nalongola mawa ya batu nyonso oyo bazali kolela. Kwa ya batu ya Jerusalem oyo balati pili ya solo. Atindi ngai nabongola bilembo ya mawa na bango. Ekoma bilembo esengo. Batika kopakola putulu na mitu, kasi balata kitambala ya kitoko. Batika kolela, kasi bapakola mafuta po na feti. Batika kolemba nzoto, kasi babanda koyemba banzembo ya esengo. Boye bakomonana lokola banzete oyo emonisaka bosembo ya Yawe. Lokola elanga oyo Yawe akonaki po nakolakisa nkembo na ye. Liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe. Ok, lelo mukolo adoration Nzamba pikoli biso. Hoje é dia de adoração, Deus nos arrancou. Sous-thème na biso ezali la liberté. Subtema de hoje é a liberdade. Liberté te o bayoko proclamer liberté te. Não é que viemos proclamar a liberdade, não. Bazotalisa. Estão a mostrar. Muto oyo akoki koadore Nzambe. Alguém que pode adorar Deus. Bobele muto oyo aza libre. Somente alguém que está livre. Message yango wana. A mensagem aqui. Oyo eza message prophétique. Porque essa mensagem é profética. Nzambe alobi muto oyo akoya koadore. Deus disse, alguém que virá adorar. Biso toke koadore na montagne. Nós fomos adorar. Biso toke na peñel Nós koadore. viemos na penhela adorar. Balobi bobele muto oyo aza libre nde akoyi koadore Somente Nzambe. alguém que está livre é que pode adorar Deus. Est-ce que oza libre po adore ye? Será que estás livre para adorar Deus? Liberté A liberdade. totei yango mingi na ligue. Já pregamos bastante. Definition eza moko. Só tem uma Mais lolenge ya kote ezo dépendre ya besoin ya Nzambe. Mas a maneira de pregar está dependendo no desejo de Deus. Définition, c'est un pouvoir inaliénable de l'individu. Quer dizer poder. Mutu soki azana pouvoir na ye akoki kosangisa na mutu mususu Quer te. dizer Oyo kati kosala yango na kosala oyo na koloba naza libre. Mutu aza aliéné asalaka eloko oyo bato mususu bazosala. Alguém que está ligado com os outros faz a coisa que os outros Aliénation. Quer dizer alienação ou ligação. Par exemple lelo. Por exemplo, hoje Bana bazana manzaka milai boy na tongo. Criança tem unhas assim compridas. Bana basi ou bien criança. As mulheres, aliás, desculpa. Manzaka isala boy. As unhas tá assim empenadas. Na biboye. Eu falei assim. Moi se usana manzaka boy. A mulher, você tem unhas assim. Não faz mal. Oi, lote. Mususu a responder ngai. Outra respondeu. Alobi te na bibo sukolaka ndenge nini? Eu falei, vocês estão. Po basi fo basala soin intime. Porque as mulheres têm que tomar. Il faut bo sukola po bo bima solo te esika mibali baza. Banhar bem para não cheirar aonde está o Tango mutu azozwa ba règle na ye. Quando alguém está na menstruação, il faut sukola bien. Deve banhar muito. Il faut musapi na ye kota na nzoto na ye. Quer dizer, o seu dedo tem que entrar no seu corpo. Na zamunganga. A mamãe é a médica. Il faut musapie kota na nzoto. Quer dizer, o dedo tem que entrar. Bamususu balobaka te musapie kota na nzoto ya mwasi te. E algumas falam que o dedo não entra no corpo da mulher. Baloba te mama ko mema biso na mema bino wapi? Eu não falo que mamãe vai. Eu estou a pregar. Ezali lelo nde na zote. Eu hoje que tá Baloba mama na nzoto ya mwasi bakotisa musapie. Eu estou a pregar, mamãe, a mulher não faz penetrar o seu dedo. Yango basi babimaka solo. É por isso as mulheres cheiram. Po soki makile bimi bimi. Porque quando o sangue sai, mususu etikalaka na nzoto. E o outro sangue resta no corpo. Oyo etikali wana. Aquele que ficou ebandi kopola. Vai começar a apodrecer. Mimbali soki bavandi babandi kotia zolo. Bazwi zolo babalusi kuna. Eza po misapi ekotaka na nzoto ya basi te. Porque o dedo não chega no corpo das mulheres. Ata mwasi aboti. Mesmo mulher nasceu. Soki makila wana babimisi yango te. Se aquele sangue não tiraram. Libumu pasi. E barriga tá doendo. Il faut azonga lisusu na hospital. Tem que voltar mais no hospital. Soki bakotisi loboko, eza bongo te? Oh, eza bongo te? Soki bakotisi loboko babimisi makila wana azwi kimia. Vai tirar aquele sangue. Azwi kimia. E agora vai ter a paz.
elakisi makila soki ezobima ifo esala nini o Quer dizer, quando o sangue está saindo, tem que sair mesmo. mususu ebimaka mususu ekangamaka ifo moto asala nini o Outro sangue sai, outro yo cola manzaka aí. lokola ya Você perroquet com unha, tipo coisa, papagaio. nkolo nini musapi ekokota na nzoto na yo Que dia o dedo vai entrar no seu corpo? mpo obimisa makila oyo ekangami Para kuna tirar o sangue que colou ali. yo a réponse bapesi Ouça ngai a resposta. te balobaka batiaka gan Ou falam que metem luva. nabi yo oyo oza awa wapi gan oza nango ntango Você que tá osukolaka aqui, tá onde na luva miniti tá, ndenge quando oza wana oza na gan oyo okotisaka na nzoto do ndenge jeito oza que wana você tá aí, tem oza na luva que kapasite ya kozala gan okotisa na nzoto você tem essa capacidade soki de se tornar ozoki na luva. matrice na manzaka na yo Se você Omemi se especializar câncer, no omemi útero, nini, omemi vai nini. trazer cancro. aliénation tozoteya liberté Estamos égal apesar de pouvoir liberdade, inaliénable quer dizer, elakisi é um poder. mutu akoki jamais kosala oyo moninga Quer dizer, azosala o homem não pode fazer o que o outro está fazendo. nazo explique inalien ndenge nini mutu akoki kosalie te na eloko ya moto mosusu Eu estou a pregar como é que o homem não pode se ligar com coisa da outra. koza da outro naza na pouvoir etali yo te eza vi na Eu ngai tenho poder nem da sua conta. balobi kutu epai misusu manzaka ezalaka shere awa na angola manzaka ndenge omoni nga wana Unha é muito caro. nazolobela oyo azopesa nga réponse aza kuna alobi kutu awa manzaka ezalaka shere te Aqui unha nem caro. nabi problème na ngai ezala shere Meu te problema não é ser caro. mwasi como não. mobimba Uma mulher. lokola na angola manzaka eza shere te Como aqui em Angola. bovuzali ye na angola bovuzali ye na bato oyo batiaka manzaka esika bowuta nabi problème ata soki bosukolaka na gan Mesmo que vocês banhem com luva. lokola bozalaka na gan yango te ya kokotisa na kati Como vocês não têm luva de penetrar dentro. boyebi salite nyonso mwasi ya kosukola Você sabe que toda a sociedade, quando uma mulher toma banho, mibali baza awa os homens papa são bokilo botalanga bien awa gero, olham basi aqui. oyo baza na salite A baza na mulher que manzaka tem unhas milayi assim compridas. yango ndenge na bandi koteya na ndako kuna esika na wuti na baoyo bazali kwanza nabi bana botala ngai Olha, filha, nabi olha aqui. nalobi omoni linzaka na ngai oyo eza na salite Tá vendo essa minha unha? Tem sujidade. soki nasukoli bilamba Se eu lavar as roupas, alobi manzaka ekotikala ndenge as unhas vão ficar o como? etikalaka ndenge nini Fica limpo. nabi soki nasukoli ndunda nazosala mpo ndunda E tosukolaka agora, se tu lavar verdura, apres kosukola ndunda manzaka ezalaka ndenge nini o pode lavar verdura. sikoyo biloko oyo ezalaka na manzaka eke wapi E agora, a sujidade que estava nas unhas foi aonde? Verdura. o nalobi ubie nalobi te Sim, senhora, a mamãe falou. nabi likambo te Não tem problema. tia na yo botia na bino manzaka mpo eza moins cher mais conséquence Mas consequências. salite nyonso oyo bosukoli na douche mpo Toda bino boza na cidade somo te la banhara oko lá na osukoli casa de directement banho. oza na basani Você, como não tem nojo, sai diretamente na casa de banho, nas louças. malamu kutu papa bokilo amilambelaka ye moko É bom morar para Gero, cozinha sozinho. bopresente na manzaka na bino Presenta ainda as unhas, todos nós. on dirait boza na yango te Tipo, não tem, né? nzambe alongisi Deus me fez bem sério. ese bozo comprendre ata Vamos moke entender pelo menos eyakisi bocado. pouvoir oyo kosala te oyo baninga Quer dizer, o bazosala poder, você não pode fazer o que os outros estão fazendo. mpo ozala libre kosala te oyo baninga mosusu Mas você bazosala é livre, não faz o que os outros estão fazendo. naza libre Eu sou livre ya kosala eloko oyo nalingi de fazer o que eu me quero, kosala te oyo baninga mas não bazosala faz o que os outros estão fazendo. balobi pouvoir inaliénable de l'individu droit qu'il a à disposer de sa personne naza mutu nakosala oyo nakoki kosala nakolanda te mpo bato nyonso bazosala Eu boye não posso seguir porque todo mundo está fazendo eske assim. bozolandanga kolanda te Não sei. oza libre Vocês livres. message yango A wana mensagem é essa. mpo adore nzambe Para adorar Deus, eske oza libre será que está livre? osalaka oyo nzambe alobi Será que você faz o que Deus ezali faz? indépendance É a independência. ezali libre arbitre Quer dizer um livre árbitro. eza souveraineté Quer dizer, a yo moko soberania. oza seigneur ya vi na yo Você próprio é o Senhor da sua okoki vida. komema yango na ndenge olingi Você pode levar do seu jeito. oza libre És livre. olingi oadore Você quer se adorar? awa ezayi azali parmi baprophète majeur Aqui Esaí no meio dos profetas dos profetas azali maiores. sali ya nzambe azokoakorde na bato Ele está nos dá a salvação de Deus. ezayi azalaki lokola yo Esaí era como tu,
amoni ba spectacle. Ele viu o espetáculo. Nzamba se présenter abandi ko sala ba Deus se spectacle. apresentou diante dele como Po omona olanda. para você vir e seguir. Naza mutu ya masumu. Eu sou pecador. Namoni nzambe na kufi. Eu ouvi Deus Munoko na ngai elobaka mabe. A minha boca fala Na mal. Esaïe 6 elobi bongo Aí apele na Isaías ye. 6 está Era assim, kisi ye azalaki ndenge yoza ndenge nga Ele naza. diz, Isaías era como... Me nzambe abandi komilakisa Mas po Deus começou a se apele balolengo nzambe asalaka yango ezali apele. Makambo nga na moni antuka ifo nakangama nzambe oyo ifo nazwa conscience. Eu tenho que tomar consciência. Namoni nzambe Eu vi nakufi. Deus. Eu sou Bible elobi A Bíblia tá nazali dizendo, mutu ya masumu. Eu sou homem de pecado. Nalobaka mabe. Eu falo mal. Nazali na ekiri ya bato oyo balobaka Eu mabe. estou no grupo das Ye pessoas que moko falam mutu mal. azoloba. Ele sozinho está falando. Olingo ozala libre. Você quer ser Ifo livre. koyeba nini oza. Tem que saber quem é você. Oza mutu ya baekiri nini. Você está em que grupo? Soki okozwa conscience Se tu tomar ozala consciência, arbre sauvage. você vai ser Na ligue árvore besoin ya nzambe salvage. mutu na mutu azala sauvage. Na liga cada Erakisi nga moko ndenge naza na Quer yebi. dizer, eu do jeito que sou assim, eu sei. Enisi tika kodekore mwana mwasi wana. Eu nisso, para de dizer. Ifo mutu azwa O conscience homem deve tomar consciência. oyo nga naza O que eu sou, ezanga moko. eu mesmo sou eu. Oyo nga naza O que eu sou, mokolo moko te na kolonga. dia que vou vencer. Soki ozwi conscience bongo. Tu tomar consciência. Nzambe monoko nango elobaka mabe. Ezaïe alobi bongo. Isaías está dizendo Nazaka assim, mpe na ekiri ya bato oyo balobaka eu mabe. estou num grupo das pessoas que falam mal. Nde nzambe É aí Deus atelemi vai se levantar azwi pince na likala ya moto. e pegou alicate com carvão de fogo. Aye atumbi monoko wana. Veio, queimou aquela boca. Atumbi monoko oyo elobaka mabe. Queimou aquela boca que Eloko fala nini mal. ezosala ete ozanga liberte. Qual é a coisa que Yo faz olingaka você nzambe falar a aloba. verdade? Você gosta que Deus fala. Yo olobaka mabe. Você fala mal. Mukolo nini na Malachi 3. Que dia em Malaquias Tolobi 3, nini yo pe nós mosusu. falamos que também você. Alobi bozoloba ete ezali na pamba biso toservaka nzambe Então oyo. falar que é em volta Kotambola nós avec servimos Deus. tristesse liboso ya nzambe. Andar com tristeza. Kutu baméchant bazotante nzambe mpe bazokoseschape. Até os mãos estão tentando Deus. Yo ozala bongo oyebaka erreur na yo ata moke Você te. não sabe bem os seus erros. Balobi mutu moko mpe te akolandela Ninguém yo. também que vai te seguir. Mpo bapona yo koma mutu Para te escolher para ser ifo homem, oyeba nini ezali mabe na yo. você tem que saber o que é o seu mal. Esaïe alobi esprit ya nkolo du Seigneur l'Éternel est sur moi. O Espírito de Deus Epakolami mafuta na nzambe molimo na nzambe azali likolo na O ngai. Espírito de Deus está Ye em cima de apakoli mim. nga mafuta Ele me ungiu mpo na mema babone nouvelle ya para sali. levar a voz nova da salvação. Babone nouvelle As boas ya novas sali da salvação. na banani na bamalere. Il faut te Os sentir miseráveis. malheureux. Você tem que se sentir Il faut te miserável. sentir malheureux tango bazokoannonce bonne nouvelle ya sali. Você tem que se sentir miserável. Ozwa Quando part na anunciar a yo. boa nova, Mais você soki está- oza na yo bien Mas ngai. você está bem. Wana bango Aquele ata basali apele Mesmo me fazendo bato ya mal. pasi banani yo ovandi wana Quem bongo são nga os naza mutu ya sofredores? pasi Você está aí. Tá bato oyo balelaka As banani pessoas que choram. bongo nga naza também. mutu oyo nalelaka Isso as pessoas nayebi que mpe te choram. mokolo nini nga Eu nalela não sei que dia que eu oza chorei. wana Estás aí. bonne nouvelle ya A sali boa nova da salvação. bazokoaporte yango na bamalere Estão a levar nos mutu ya miseráveis. mawa Alguém da tristeza. alukaka nani ya kopesa loboko Procura quem que nazanga vai dar papa mão. nazanga Eu não mama tenho pai, não tenho mãe. soki oyoki liloba ya bongo Se você ouvir a okotelema palavra assim, vai levantar. naza mutu ya Eu pasi sou uma pessoa de ngai sofrimento. naza mutu ya Eu pasi sou uma pessoa de soki sofrimento. natelemi te nakolia Se eu te não me levantar, não vou soki comer. nateki te bana bakotanga Se eu te não vender, os filhos il não faut vão mimona estudar. malere Você tem que se sentir bonne miserável. nouvelle oyo A alobiko boa nova que é da salvação. bazopesa yango na bato ya pasi lokola babiso oyo Estão dando as pessoas de sofrimento. nga naza na como nós. yaya te Eu não tenho nga irmão. natikala yaya Eu fiquei mais velho. il faut nzambe kaka Somente Deus. na mimona malere Vou me sentir naza na mutu te miserável. Eu não tenho oyo ninguém akoki kosunga que ngai pode me ajudar. mutu ya bongo Essa pessoa soki nayoki bonne Se eu nouvelle ouvir a boa naza nova, oblige kozala attache na eu sou yango obrigado a ser conectado. soki babenge banani bamalere Se chama quem são miseráveis, ngai nakozala mutu ya liboso eu serei primeiro. nayebi misere na Eu sei ngai a minha miséria. nayebi malere na Eu sei a minha ngai miséria. soki nzambe te Se não é Deus, naza na mutu te eu não tenho mais ninguém. balobi bonne nouvelle bazokoannonce yango na A bamalere boa nova está se anunciando aos miseráveis. oza libre koyamba liloba ou bien Você koyamba é yango te livre de receber a palavra ou não. il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé
mitema napesi motema na ngai nzambe nakoki te na annonce na guérir bango po ete liloba oyo ntango ezokota naza na pota na motema nzambe bikisa ngai likambo oyo elekela ngai nakokaka te motu mobimba kaka boye famille ebeba ngai soki nzambe te bato oyo mitema eza ya kozoka bango nde bazolanse mateya oyo mitema nakokaka lisu te ngai pasi na motema ngai nabeba na ngai nani akopesa loboko bato ya bongo bango nde bazokoannonce bonne nouvelle ya sali baguérir bango combien bozokoka kolia te Quantas pessoas que não estão conseguindo comer? Fufu yangoyo. Tá aqui funge. Gazoza yangoyo. Tá aqui a gazoza. Bilamba yangoyo. Ozola tate na zoyoka bien te. Motema na ngai eza awa te. Message ya sali. Message da salvação. Bazo lancer yango. Na bato oyo bazana mitema ya kozoka. Po ete liloba e guérir bango. Mais yo soki oza normal. Mas você está normal. Oza na parte. Você não tem. Oza na pouvoir. Tem poder. Ya koboya. De rejetar. Kolobete ngana za déjà libre. Dizendo que sou livre. Pour proclamer aux captifs la liberté. Para proclamar aos cativos a liberdade. Il faut oyeba ete bakange ngai. Você tem que saber que estás preso. Po ondi ma liberté. Para tu aceitar a liberdade. Mais soki olobi ngana zo tambula na za na problème de ngai ndenge na za ngai ndenge na za. Problema só assim tô bem que tô aqui. Boyoka kite grâce. Não viram. Grâce akimaka ngai nzoka. Eu tenho tido fugido a mãe. Ngana yebi te. A mãe não. Mais le 25 na mona ke biso tozokota na avenue grâce na tuni wana grâce azokende. Dia 25 me viram passar perguntando aquele será que sou ou não. Na Kalemba 12. Biso tozokota na avenue. Banyenga na montagne. Os outros no monte. Ye akeko sala musique confusion. Eu fui fazer música confusão. Mukolo le 25. No dia 25. Grand Sali. Bazokende ko proclamer. Estão aí proclamar. Naissance ya mutu. O nascimento de homem. Mais hier azokende kosala musique. Mas eu fui fazer música. Mais bato oyo bakuta na musique wana ba berger. Na berger. Bayebisi bango botika nyonso. Oh, église amen. Tango bayoki ete mutu abotami. Na ba berger botika msala oyo. Bokende ko adorer. Vão adorar. Ba ange bakiti po bayemba. Os anjos desceram para cantar. Bino bokende ko adorer. Vocês idem adorar. Confusioniste grâce. Confusionista sou eu. Mukolo yango inde azokende kosala répétition esilaka te. Naquele dia que nós fomos fazer ensaio que não acaba. Depuis basala répétition. Diz que fizemos um ensaio. Ben instrument tozoyoka bazoteka yango. Os instrumentos ouvimos que estamos a vender. Eloko bandeko. Eza na eloko mosusu basala déjà. A coisa que já está feita. Église amen. Eza na eloko mosusu basala déjà. A coisa que já está feita. Mutu lokola ngai naza na msala basala déjà. A pessoa como eu já tem trabalho que já está feito. Nakoloba te nake kofungola église na ngai. Eu já não posso falar não, eu estou a abrir a minha igreja. Kuna na okende na mtoki na mtoki. Aonde que eu irei suor. Mais awa eza msala basala déjà. Mas aqui é um trabalho já feito. Est-ce que bozolanda nga? Ngana za na affaire te oyela nga te. Eza yo te. Você me trazer como não é você. Eza yo te. Não é você. Eza msala basala déjà. É um trabalho que já está feito. Ngana uta Kinshasa tala sakoshi ya bilamba awa. A mamãe saiu em Kinshasa, olha. Libanga ekosa, oyo nini ezo na mutuka oyo. Isso é que está aqui no carro. Ma bilamba. Quer dizer roupas. Bilamba. Muita roupa. Naza na msala basala deja. Eu já estou Yoko mikosa na yote na okene église. Você não se mente que pensa yote. Ngai naza na msala basala deja. Eu tenho um trabalho já feito. Oh, esika na telemi esika nzamba azali. Aonde estou de onde Deus está. Amen. Naza na msala na sala basala deja na ngai oyo ndenge nazongo. Nakene Kinshasa. Para mim imagine em Kinshasa. Elamba yango oyo mama. Na machine tongisa pardon. Ngai nde na utaki na bilamba kuna na yeli bato. Pardon mama. Oyo ngai kotikala te. Oyo nga mtu na pesi ngai. Nango. Alors comme pesa pasi te. Você não se perturbe. Eza na msala msusu basala deja. Eza na msala msusu eza na mtoki na mtoki. Também tem trabalho mesmo. Grâce le 25.
É o dia 25. yango nde azosala répétition elaki mokolo ye azomona netre osala répétition Eles é o dia 9 para fazer ensaio. ata basala yo nini Mesmo que me fizeram le 31 boyoki dia 31. grâce apesi mokongo me na bomoto boye Mas assim soki olobi grâce oza libre te akoyeba te se me fala que não estás livre. bane aza na cicatrice moko awa Tem cicatriz bino bozomona yango te awa não tão velho. aza na mosusu ya monene awa aqui grande. grâce Graça. nga nazoteya nzoka nzambe amonaki eloko Afinal Deus já tinha visto. position mpe ya sale ezalaki bongo nga nazali kuna ye azawa E a mamãe estava namoni asimbi papier ya pembe abandi kobima Eu tinha lenço branco, estava saindo. grâce ezela Graças a mikolo osali so accident Esse dia eu sei abi te nzambe alobi elakisi na minute oyo alingi asala accident Naquele momento você já grâce oyo nini nasimbi natie loboko boye Mamãe tentou tocar. nalongola alobi non nzambe alobi non Tentou tirar, Deus disse não. tika ye Deixa ele assim. ayaka pene ya ndako na yo Ele tem tido vindo na sua casa. akomaka jamais kotala yo Não chega. alobi atikala Ele me na bomoto boye aza na cicatrice assim não tem cicatriz. soki balobi bazoproclame liberté basukola bilongi na bomoto grâce akobima Assim carnalmente eu vou kasi akobima po aza na cicatrice te Eu vou sair porque eu não esi ozolanda yo mpe ndenge moko Também na mesma. na bomoto boye Carnalmente omona te não vai ver nada. oyo oza Aquilo que você é, omona te não vai ver. fo nzambe Tem que ser Deus. balobi koproclame liberté ya bato oyo baza na prison Missão proclamar na liberdade bacaptif aos cativos. baproclame Proclamar. nga naza captif Sou cativo. il m'a envoyé pour guérir mokolo nazokende Estou indo. moto akokoloba te te na ngai naza guéri Ninguém pode falar que eu sou curado. il faut baguérir Quer yo dizer, você tem que. nani akoguérir yo motindami Quem que vai te guerir? bato nyonso te akoguérir bato Nem todo mundo que pode. kaka moto oyo batie mafuta Somente alguém que está ungido. oh amen kaka moto oyo batie mafuta po aguérir ye nde kaka Somente alguém que akoki está koguérir ungido é que mpe pode motu curar. moko te akokoloba ete nga na biki Ninguém pode dizer que estou salvo. te il faut baguérir yo Não, tem que te curar. nani aproclama yo guérison Que te proclamam. bakoproclame délivrance na bacaptif Vão proclamar libertação nos cativos. baproclame te oza libre badelivre yo me mutu moko te amiloba ete Mas ninguém pode dizer, naza libre eu sou livre. liloba oyo nayoki naza libre Essa te palavra que eu vejo já il sou faut livre. baproclame yo Tem que te na ligue proclamar. soki baproclame il faut former les Na âmes liga, quando te proclama, tem que mosusu haver ezali fórmula. kaka eza révélation ya pamba Somente outro é revelação. soki balobi oza na cicatrice awa Quando fala que você tem cicatriz, elakisi ezo nécessité balongola quer dizer necessita tirar. me balobi tika na yo Mas você não deixa. nani aproclame yo guérison Quem te proclamou a cura? nani ayebisi yo te ozalaki na boloko obimi nani Quem te ayebisi falou yo que estavas na cela que te tiraram? Quem te falou? naza libre naza lisu captif Eu te estou livre, não sou mais cativo. nani ayebisi yo oza captif te mpo ozotambola Quem te falou me que não baprisonnier está libre cativo? mpe bazalaka Porque tem também prisioneiro livre. ozotambola na yo na prison yo tokenda kosomba mpona Você estás a andar, mas estás sempre preso. bakopesa yo limite Vão te dar limite. nani aproklame yo ete oza Quem te libre proclamou que és livre? bongo baprisonnier bazwa délivrance Para que os presos tenham libertação. soki oza na prison Se estás na cela, batindi yo kokabola bomengo te biloko ya mandar bato repartir riquezas, coisas. yango koloba ete ozwi E délivrance aí que você vai proclamar que awa bazoteya sur la liberté aqui estão pregando bato sobre a ebele libertação. baza kose proclame liberté mais baza libre Muita te gente que se proclamava que sou livre. un jour de vengeance de notre Dieu Dia da vingança. pour de consoler Deus, les affligés para consolar os soki aflitos. okangami na makolo ya Se nzambe tu se nde conectar nos nzambe Deus, moto akovange yo aí te Deus é que vai se yo vingar. ovanjaka yo moko Você se vinga sozinho. yango soki otevanje ozokisi bato yango nde liberté Quando você te vinga, il faut nzambe avange tem que ser Deus para se pour vingar. consoler les affligés bato oyo bakoma Consolar os triste aflitos, as pessoas depuis que estão koko na crise. akufa ye moto abanda kobokola ngai Nosso avô morreu, é que nos cuidava. akufi Ele morreu. ntango na bali Eu quando eu casei, ntango nazwi mosala quando eu tenho trabalho, nazwi consolation eu já tenho uma consolação. te Não. eza nzambe moto akonsolaka É Deus que consola. bato oyo baza triste Nas pessoas que estão nzambe moto tristes, alongolaka bango mai ya miso Deus é que enxuga. oh amen
Oza triste, il faut Você é nzambe. triste, tem que ser Deus. Alongola yo tristesse Para wana. tirar aquela tristeza. Acordaka aux affligés de Sion. Très bien. Bato oyo ba affligé ya Sion. Lokola gloire na Sion esila. Batikali bato normal. Il faut nzambe pour consoler ba affligé wana. Apesa bango couronne na place ya putulu. Pasi soki eleki okokota lokola Job. Nzambe nazana besoin ya koumela lisusu te. Mafuta ya kopakola ozalaka na yango te. Pasi eleki olalaka na putulu mwaya kotelema eza te. Soki okomi libre nzambe akolatisa yo tala grande couronne. Akotia yo couronne elakisi soni esili yo. Eza yo te osomba couronne na magasin. Soki osombi yango na magasin ya munene. Tozalaki na ndeko na biso na face awa. Mobali akimi po azalaki kobota te azali na problème ya kobota. Abana oyebisa ngai. Yo yebi ngana lata combien de fois par jour? 6 fois. Você sabe quantas vezes que eu vesti de dia? 6 vezes. Loreta yebi. Azande kona biso azali na porta. Ayi ayebisi ngana lata ka 6 fois par jour. Ateka ka yogurt na ye. Ela vende yogurt. Ate akolata bien. Après azui casque ya yogurt da tena mutu. Akei. Soki ayi azongi. A changer bilamba wana azana ngo. Akei. Ayi azongi. No mtu sengana lata ka 6 vezes por dia. Memu kolo akenda. Mano dia aquela biloko nyonso ya minene mike etikala na ndako ya location. Todas as coisas akei polobi na kozonga lisu te. Kino garantie esila kolo ndako arekipera biloko nyonso. Garantie acabou, dono da casa recuperou todas as. Mutu alatisaka mutu couronne po elongola soni. A pessoa que foi pozala libre. Vergonha, ser livre. Sou Deus. Ye mtu apakolaka mafuta. Ele é que unge. Po ete olongwa na pili na yo. Para você sair. Po de esila yo. Para que o luto acabe. Yo sala forte. Você não se esforça. Yo force te. Você não se esforça. Eloko elelisaka bato. É a coisa que faz chorar os homens. Eloko elelisaka bato. A coisa que nos faz chorar. Yango ememaka yo na dei. É que te leva. Lokola ezosila te. Como não tá acabando. Oli omitika bamona yo mutu aza na dei bosunga ye bopesa loboko. Mais soki olobi nga naza déjà bien. Você fala não, já estou bem. Ata olobi naza bien. Mesmo você proclamar que estou bem. Mais esprit ya pili ekolata yo kaka. Mas po conscience bakosaka te. Porque a consciência. Bozolanda nga bino bolanda ngai. Acompanha aqui. Bolanda ngai bazoteya sur la liberté. Elakisi okokoloba te ete naza libre nazokoadore te. Liberté eza nzambe mutu apesaka yango. Yoka liberté yango aproklamaka yango. Atindaka bato. Apibliaka yango. Ye moko mutu asalaka vengeance. Mais soki oza mutu ya vengeance bapesi yo egoko yo mpe ozongisi egoko. Oza libre te. Yeba mutu oyo kopesa egogo. Você sabe a quem que vai dar coco. Ako supporter yo. Vai te suportar. Ako supporter yo te. Ako pesa yo ye mutu alongolaka mutu na pili. Ele é que tira a pessoa. Bako pesa yo elamba ya louange. Vai te dar uma roupa. Elakisi na munoko na yo. Quer dizer na sua nzambe asalaka. Nani lokola nzambe oyo. Nandimaki te. Ngai nandimaki te. Oyo nazalaka. Oyo projet ennemi. Nzambe achange yango na munoko na yo. Louange. Yango nde liberté. Aquilo é liberdade. Soki te eza liberté te oyo ozoloba liberté. Elamba nini oza nango soki balatisi yo louange. Esprit ya mawa ekosila yo. Mais mpona nini oyo te proclamaka libre me ozaka mawa mawa. Mas como é que você se proclama és livre mas és uma pessoa de. Ozaka na esengo ndenge toza na église alléluia amen toza bien. Mais soki otikali yo moko. Esprit abati. O espírito abatido. Est-ce que oza libre? Será que está livre? Il faut nzambe proclamer liberté. Deus é que vai proclamar. Po ete babenga bino nzete ya nzambe, nzete ya justice ya nzambe. Soki bato baye nzambe asali, nzambe mutu te, nzambe mokokisi na bilaka. Wana bazobenda mutu apusa na pene ya nzambe. Po ete arendre ye libre. Soki oza libre. Você é livre. Soki Christ afranchir yo. O Cristo liberté ndambe. Total libre. Oza na possibilité mutu na se. Você tem a possibilidade de colocar. Soki Christ
Christ a franchi yo. Liberté est totale. Mais oyo te publiaka, oyo te proclamaka, eza yango te. Ebikisaka mitema te. Mitema eza kaka ya kozoka. Il faut nkolo akita. Soki alongoli esprit ya mawa, apesi yo elamba ya louange. Apesi yo elamba ya louange. Na monoko na yo Jésus Christ azali Seigneur. Asilisaka ba problème na ndimaki te. Oyo nga na komi. Soki nzambe te. Wana alongoli yo esprit ya mawa. Bobele ye nde akoki kosala yango. Soki babengi yo nzete ya nzambe. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Nyonso wana nzambe alingi topusana komisa biso libre tozala plantation ya nzambe alona toservir na gloire na ye po ezali ane ya gloire. Soki bamoni yo nzambe asali bamoni yo nzambe asali nzambe mutu te nga mpe na kokende combien akoki koatteindre mokili mobimba kaka na nzela na yo oservir na gloire ya nzambe. Nzambe aloni banzete na ye ezobota mbuma ezofuta besoin ya nzambe yango wana oservir na gloire ya nzambe. Soki bato bamoni antuka nzambe asalaka. Est-ce que oza plantation ya nzambe ya solo? O plantation ya nzambe ebotaka mbuma mpe mbuma yango ezodemere. Nani aproklame yo liberté? Mpona nini ote proklamaka liberté? Mpona nini ote proklamaka guérison? Mpona nini opibliaka délivrance esika délivrance eza te? 2 Samuel 7:10 nzambe alobi David eza ngai mutu nabengi yo. Azotalisa yo combien liberté okoki ote proclame te kaka nzambe. David eza ngai mutu nabenga yo po ete na plante yo na fixe yo po ozala agité te. Soki nzambe arendre yo libre, soki okomi plantation ya nzambe okozala fixe, agitation ekosila yo. Ndenge nini ote proclamaka libre pendant que oza kaka agité, oza fixe te. Nzambe soki aloni yo eza libela balobi même après yo Salomon atasali bozoba akozala mwana na ngai ata soki na kobeta na fue ya baméchant te. Mutu aza libre nzambe aza na lolenge atambolaka na yo. Eske bozolanda nga bolandi awa bozoloba bato bazobenga mpona nini mwana alepi bamemaka ye te? Nani alobi? Nani akenda deja na ndako alepi? Botala ngai tombola misapi na yo te. Florida boye te tya boye bocha misapi bato nyonso bakepa alepi. Omema mwana te? Omema mwana te? Yo omema mwana te? Omema te mpona nini? Omema Você não seguraste a criança. Ela não. Est-ce que você olhando aí? Yo musenga te. Ela que não. Mokena kuna pola bakaka. Mas ela tinha ido para. Mana okena kuna. Chamsabe, wo chamsabe. Okenda. Omema mwana. Você segurou a criança. Na condition. Omema mwana. Bona ninte. Mutu aza normal soki mwana azolala bakolamwisa ye te tokei. Est-ce que Claudine mutu apekisa yo omema mwana? Nani mususu akenda epai ya Claudine? Mama omema mwana? Omema mwana? Omema mwana? A criança estava circuncisada. Mutu normal. Est-ce que Claudine mutu apekisa yo? Será que a Cláudia que te proibiu? Mana okenda kuna. Omema mwana? Bona ninte? Por que não? Ah, no primeiro dia. Premier jour tokenda na bango. Primeiro dia. Omema mwana? Eu fui duas okenda kuna. Omema mwana tango okendaka. Okutaka ye na pongi. No sono. Mima. Omema mwana? Pona ninte? Bapesaka yo te. Mutu oyo akei omema mwana. Você que não pede. Naye omema mwana.
Nani? Eme baboyisa yo mwana. Pona nini? Por quê? Mukolo nini okendaki kuna dimanche oyo ntango toproclame bolanda bango ntango nalobi nzambe alobi nde apoti mbangu akende mpo vendredi amonela mwana na montagne te ntango okelobi mama Claudine mwana boye quando você fosse mafutada filho nego Angele tika kolobela mpanzi para ali de murmurar. Falam verdade. Bayebi sio bazosimba te soki mukolo nini ye ake dimanche mama tozokende toza na pregação tozolanda tolobi soki nzambe atindi yo aplante yo akofixe yo soki bato oyo bakei akei dimanche amemi mwana te tolandi awo eza ngai nazalaki na message bayebisaki nga nakende kuna nasala mosala ya mwana na décembre awa ngai nabandi kobela nabengi bango namoni message tele il faut naya kuna me nazokoka te avant bamema mwana na montagne il faut naya kuna nayebi te bobondela kino nayoka bien naya nasala service ya mwana mikolo oyo bopesa ye nanu te po ngai nde bayebisaki message nabi nakoya nayebi te semaine oyo semaine yango bomoni biso tolandaki bino vendredi kuna papa major après biso kosimba na nzete ya faveur azongaki kokende kozwa Claudine amemi ye ngai nasala nanu service avant tomema ye kuna toyaki directement kuna te na lupango mpo bakoki jamais komema ye avant nasala pe service wana ezanga mutu nayebisaki bango ata paster moko pe te na montagne amema ye eske bozolandanga bomonaki na maboko ya paster namonaki bango bapesi epa paster rife na bibozwa ye est-ce que bozolanda eza bango ou bien nzambe mutu alobi ntango basali bambula nyonso babotaka mwana te mpo baza ya koloka orientation ya mwana ekouta epai ya bango ou bien epai ya nzambe lokola bino boza bandoki bolingi boanyile eloko nzambe alobi bozala na ngambo ya bandoki ya famille na bango soki boza na bolingo bokotosa oyo nzambe alobi ou bien batosa bino nga nalobaki mutu nyonso oyo alingi komema mwana bokende na ndako ya mbala oyo bokende na ndako mpo nasali ye service bazongisi ye deja na ndako eske bozolandanga soki aye na ye na eglise bokomema ye oyo ezalaki ordre ya nzambe bango bakozala odele ya nzambe te mwana ondire ya bango po nzambe ayebi yo kozala motema malamu nzoka mutu mosusu aza motema mabe eske bozolandanga elakisi place wana eza ya ngai nazoloba soki nzambe ati oyo mafuta ata balobi na bango kozala agite te eske bozolandanga ngana koloba te bato ya penyele balobi bato bazobenga mafu na bino mafu na bino ngai nazooblige kotenir ferme na oyo nzambe alobi kende kaka soki oza mwasi ya tembe na minute okende komema mwana soki bakopesa yo te bokende kasi eza bango te il faut kolanda orientation kozala aliene te na bato mpo bato balobi yo mpe osonga bango bolimbisi te asenga bolimbisi te osenga bolimbisi mpo nzambe oza mabe mpo na nini ozokomplike ngai ozomemelanga probleme na baninga soki nzambe apakoli oyo mafuta kozala fixe oyo batindi oyo yango kosala eza bongo te ok soki eza bongo soki okotambola sans kosala oyo baninga bazosala okolonga na nyonso okosala Deutéronome 10, verset 12 à 22. Deutéronome
10, 12 até 22. Sikoyo boyoka liberté. Ouça a liberdade. Eza mbula kasi suwe. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Israël, sikoyo eza mbula ya sika. Esse é o ano novo. Oyo biso to bandi. Que nós começamos. Yo zali vinyo ya Nzambe. Selon Esaïe 5 verset 1 à 7. Segundo Isaías 5 Tolandi. 7. Mutu oyo Nzambe alingi alona po azala fixe ezali yo. Alguém que Deus quer plantar, ser fixo, és tu. Eza yo Israël. És tu, Israel. Ozali vinyo ya Nzambe. Eis. Homme ya Juda yende azali nzete oyo Nzambe alingaka. Tolandi awa. Acompanhamos aqui. Esaïe 5 verset 1 à 7. Vinyo ya Nzambe ezali yo Israël. Balingi ba planter yo, ba fixer yo. Otika agitation. Você deixar de ser agitado. Na verset homme de Juda azali nzete oyo ya kitoko Nzambe atielaka motema. Homem de Juda é ave que Deus coloca no coração. Alingi ozwa liberté kouta epa ya Nzambe. Deus quer que tu adquire. Yango na Deutéronome 10 verset 12 à 22. No Deuteronome 10 versículo 12. Sikoyo Israel. Agora, pois, nini bazosenga yo epa ya Nzambe na yo? O que Deus está pedindo a seu Deus? Po ete ovivre gloire. Para que tu po ete ozala libre. Para tu ser livre. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu. Nzambe asengi yo eloko mosusu te. Deus não te pediu. Olingi ba proclamer o liberté, ba publier ane grâce éternelle. Basengi yo eloko mosusu te epa Nzambe na yo. Soki ya kobanga Nzambe na yo te. Ezali ane eza message ya liboso ya mbola. É a primeira mensagem do ano. Il ne te demande autre chose que de marcher dans toutes ses voies. Bobana o souligner. Bozo tia ba trait. Tia trait. Você começa a sublinhar. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Trait. Si ce n'est que asengi yo biloko ebele te. Ele não te pediu nada. Nzambe asengi yo eloko ebele te po a proclamer o liberté. Deus não te pediu muita coisa para si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, kobanga yeka. Oyo Nzambe alingaka te, Nzambe nanga alingaka te. Ya mimba si c'est de marcher dans toutes ses voies, kotambola kaka na matambe na ye Nzamba nyati ya nyati Nzamba lobi boye na kosala boye. Si ce n'est que d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Kobanga ye, kotambola na nzela na ye, kolinga ye, kosalela ye na motema pe alma na yo moko. Aosenga yo biloko ebele te. Si ce n'est d'observer ces commandements, les commandements de l'Éternel. Somente biloko ya mutu ya wana na mwana muke na mukolo. Qu'observer ba commandement na ye. Balwa na ye que je te prescris aujourd'hui oyo nazwe biso lelo mbula oyo soki otamboli yango selon yango pour que afin que tu sois heureux olingi obonga ozala mutu na esengo shoro esila yo motema bati esila tambola kaka na oyo ya muke kaka. Voici l'Éternel ton Dieu, c'est à l'Éternel ton Dieu qui appartiennent les cieux des cieux. Oyo te likolo epesaka mbula te kuna nufundu esi azalaka eza ya ye. Oza obligé kotambola selon ye po akanisa yo. La terre et tout ce qu'elle renferme, mabele oyo na nyonso, or, argent, kitoko, mbongo nyonso eza ya ye. Komi kosa te, soki ya publie yo liberté te obebi na yo. Bazo pesa yo sikoyo ndenge nini kotambola. C'est à tes pères seulement qu'il s'est attaché, Nzambe oyo. Yoko kanisa te batu nyonso bazobonga ndenge ozobonga. Kaka batata na yo nde bazwa grâce Nzamba pona bango. Ezala batu bazolela. Bino bomona te batu mususu bazolata bilamba te baza mutakala na bana na bango kino moya lelo. Bomona na bango te.
bato nombre ya bangombe oza nango kolata yango ebimisaka bango bapota eza punition moto ayebi te na makolo aza nango na maboko mpona kotalisa aza na bomengo omona bato baza na bapota mpo bayebi liloba na nzambe te me yo eza kaka batata na yo nde bayokaki liloba oza na mbongo lokola oza nango te me baninga ifo bademontre azotamala cerere tia bango bapota mpona kotalisa nombre ya mitu ya bangombe baza nango eza grâce koyeba nzambe oyo ata ozokweya bapesi yo loboko ofingi bayebisi yo kofinga eza mabe soki okufi yo okende wapi eza batata na yo kaka bazwa grâce oyo mpo abraham soki otali na genèse 11 azalaki ye moko te aza na bandeko na ye me aponi kaka ye me baninga mosusu batikali na banzambe ya bikeko komona nzambe pamba te eza kaka yo nde ozozwa instruction lokola oyo mpe postérité lokola yo lokola tata na yo ayebaki ndambo ata azokende na banzambe ya bikeko me bazotanga nkombo ya nzambe yango yo mpe ozobeneficie yango c'est vous qui l'a choisi eza yo kaka eza bino kaka ye aponi bamosusu bazoluka tokouta tokozwa nzambe oyo te wapi na Deutéronome balobi kele nzambe oyo azalaka près na bato na ye lokola nzambe ya Israël quel est ce Dieu qui est bien proche soki bainvoke ye bapeuple mosusu bandeko bazolela peuple oyo soki invoke nzambe na ye aza na pasi nzambe na ye azalaka mosika te nzambe nini oyo azalaka proche ya bato na ye lokola nzambe ya Israel bino boyokaki te nzambe ya Bale na nzambe ya Starte bainvoke ye azalaki mosika balobi ntango mosusu aza na voyage ntango mosusu alali ntango mosusu aza distrait oh amen soki otangi na ye roi 18 okomona yango okomona nzambe nini oyo bapesi bango temps ya koinvoke nzambe wana kino na midi Eli aza ye moko na nzambe na ye basali majorité absolue me bango boinvoke nzambe na bino balobi ni voix ni réponse elakisi nzambe mosika babani komiti ya bensizio na nzoto kozoka ntango mosusu alali ntango mosusu aza na voyage ntango mosusu aza distrait bakontinue elakisi eza temps ya koarete koinvoke banzambe oyo bazalaka mosika na peuple na bango me Israel nzambe ya Eli nzambe ya montagne ozalaka mosika te ozalaka partout omniprésence na yo ezala manifeste na esika oyo po ete libota oyo bandima ya solo ete na Israel nde toza na nzambe emeli mabanga emeli mai emeli bakoni emeli ngombe bato nyonso bafléchir posa ya nzambe ozala plante ozala libre liberté ezouta epai ya nzambe po servir na gloire na peuple oyo bayebi nzambe te besoin ya nzambe yango wana quel est ce Dieu eza yo kaka nde baponi eza yo kaka moto oyebi ye me bato mosusu bazolela nani asalaka nani akangolaka nani abikisaka soki nzambe ya Israel oyo mnyinga na bino ayebisi bino mama mobali azolebisa ngai te lelo toza na priere na bizonga na yo sala boye ntango aye mobali alimbisi ngai ayebisi ngai alobi kolanda te wana eza quel est ce Dieu proche de son peuple nzambe nini oyo libala ezalaki lisu te
nzambe nini oyo aza approche na bato na ye mposa na ye aplante yo afixe yo soki ye moko adelivre aproclame délivrance soki apiblie liberté kote proclame te mpona nini oza agite mpo mutu moko te aproclama yo papa Bokilo nzambe ayebisaki nga na confinement benga ye nabengi ye na montagne wana na message alobi babenga bazodélivre ngai nabi te balobi na délivre yo te balobi na ngai ozalaka esika ngai nazoteya aza ya grâce divine mais ye aye alobi babengi ngai bayo délivre nabi te balobi bongo te balobi bongo te oyo kozala esika ngai nazoteya ata nazoteya na ndako ayaka ata nazoteya wapi ayaka alobaka mama nalandi mateyi mpo eloko babengela ye yango mais ye soki azongi alobi nakomi libre toza na exemple ya Naomi aye aye te Naomi aya awa basali service awa Naomi leki ya bijou Noema que é irmã da Biju. Tosali service awa. Fizemos serviço. Akei. Foi. Aya pona délivrance, azai na grâce divine. Azai grâce divine. Como bal na yo azai grâce divine. Também o seu esposo. Aya wa pona délivrance. Ele tinha vindo aqui. Akei abimise loko ya mnene na libumu. Ela foi tirou uma foto. Abimisa koto ya mnene. Eza na kati ya makila. Ele fez sair uma coisa grande cotonando. Nde abandi kobota bana na yo azobota wana na désordre eza nzambe mutu asalaki délivrance aye awa nga nalobi mutu nyonso ayaki réfugie na grâce divine oye ozwi zemi oboti eza biso nde tokozongisa soki okei yo moko eza na mutu akozela yo na pont Naomi azonga sans kolibere Noema voltou sem libertar. Akutanye na oyo azelaka na pont. Ele se encontrou com aquela pessoa que ele esperava sempre lá na pont. Yango amene ye vidir wana. Ele está levando uma vida dura. Balebaki ye vidir. Soki nzambe te kolandalanda projet ennemi ezalaki afandisa alelisa ye mpenza mais mutu aza seigneur ya mninga te eske bozolanda mutu aza seigneur sauveur ya mninga te yo mpe oza mutu bakela yo oza wana te mpona kokomplike vie ya baninga aza na rédempteur na ye atelemaka mutu ya suka bomona mwana ya Naomi azotambola mbino bomonaki ye te dimanche bomonaki ye te kasi azotambola yakisi ndoki fo bakanga ye munoko oyo yango bino bolingi bomema mwana ya lepi sans effet na bino sans effet eza sans effet pesa bango munoko ndenge osali wana sem feto Amen. Sans effet. Sem feito. Po nzambe aza na bakode ye nde aza Seigneur. Deus que tem código, ele é o Senhor. Musala na bino ko compliqué ba. O seu trabalho é complicar a vida dos outros. Bakomisa mwana ya Dudu Kizengi. Tornar o filho da Dudu, mwana na ye wana ya mnene wana bota. Aquele filho grande. Eza ba formule na bino bozalaka nango. São fórmulas que vocês têm. Bolonga te nzambe aza Seigneur. Deus é Senhor. Oh, nzambe aza Seigneur. Ye nde azali rédempteur. Ele é o redentor. Olelisa batu te. Você não pode fazer chorar. Okoluka kolelisa. Vais tentar fazer chorar. Não olelisa te. Mas não vais conseguir. Olonga te. Não vai vencer. Bomona te Angela baloka ye soki baloka ye wapi. Angela, não sei se ele fez ça não. Azali banda mitelenga no mitelenga. Ali sempre. Mais rédempteur na ye akoyeba esika kodirige ye. Po apesa ye loboko. Ndoki nyile sans effet na kombo na Yesu Kristo. Osala mutu te. Você nunca criou ninguém.
balobi ye mutu apona bino na kati ya bapeple nyonso ndenge bozomona yango lelo. Ele é que nos escolheu dentro de todos os povos, do jeito que estão vendo. Me bino bo circoncire mitema na bino bozala lisusu te ben circoncis. Mas hoje circuncisai os vossos corações. Oza muyibi otikali muyibi, oza ndoki otikali ndoki, okomprena makambu te, otikali te. Lokola nzambe mutu apona yo, Deus é que te escolheu. yo circoncire. Você tem que se circuncidar. Longola babiloko nyonso ya buzoba na vina yo, na mitema. No seu coração. Bokanga mitema te. Não endureça os vossos corações. Bokanga mitema te. Não feche. Pour l'Éternel, ton Dieu est un Dieu. Porque o Senhor eterno, seu Deus. Dieu de Dieu. Banzambe nyonso ya mike mike o. Bakindoki, babuzoba, banini. Nzambe. Bango nyonso nzambe na bango azali kolo. Est-ce que vous olala? Nzambe ya banzambe nyonso azalaka wapi o? Ye mutu azotala celibat eza problème te, stérilité problème te, buzoba eza problème te, échec eza problème te. Nzambe na bango azali kolo. Akotika bafofile après soki ye abeti kake minoko nyonso. Todas as bocas. Minoko nyonso ekangana. Todas as bocas quietas. Tolandi awa bana bazosanza mikolo oyo baliaki babolo É bolo que comeram. bolanda problème eza te. Não tem problema. Nzambe azali seigneur de seigneur. Deus é Senhor dos senhores. Wana raison soki ayebi so bongola motema bongola Aqui a motema. raison pela qual Aza Nzambe le Dieu des cieux. Ele é Deus, Deus dos céus. Azali Dieu grand, fort et terrible. Ele Tolandi awa. é Deus grande, forte, tremendo. Nzambe oyo Esse Deus oyo apesaka liberté na que bato. dá liberdade aos homens. Azali Dieu grand. Ele é Deus Bolanda ngai grande. awa. Boza ba mama ya bana bobangaka bisanza. Vocês são mãe dos filhos, então também vômito. Ngai kutu nayokaka posa ya kosanza soki namoni yango. Eu até tenho. Bino boza na bana na bino bazosanza. Você que tem vosso filho, tá vomitando, tá Kasi ngai soki nayoki solo ya bisanza posa ya kosanza. Aí quando você tá sentado. Me bino te boza na babebe na bino. Mas vocês não, porque tem bebê. Bokosimba yango ata na maboko. Você pode segurar, pode ser com as mãos. Ata ngai nakosimba. Pode ser só, posso tocar. Eza problème te tolandi awa. Não há problema, acompanhamos. Toyebi te nini ezalaki na libumu ifo asanza Não yango. sabemos o que estava ali na barriga. Ele tem que fazer sair. Ifo asanza yango. Ele tem que vomitar. Tolandi awa. Nzambe oyo aliberaka bato aza seigneur de seigneur. Deus que liberta as Il est le Dieu des cieux. Ele é Deus C'est un Dieu grand, Ele é Deus fort et Deus terrible. forte, Nzambe oyo. tremendo. Aza terrible. Ele é tremendo. Asilisaka ba problème. Ele termina com os problemas. Asilisaka ba problème oyo elelisaka bato. Ele termina com os problemas que Tango está okomi chorando mutu ya dentro. suka. Quando você finda na tua vida, Okomi suka te. não é o fim. Ye azali. Ele está O ye aza ebandeli. porque ele é o princípio. Aza pe suka. Ele é o fim. Komi mona na suka te. Você não pensa que já está. Aza terrible. Ele é tremendo. Nzambe oyo tika mama na ye azoya koya kopangisa. Deixa sua mãe vai levar. Tolandi awa. Acompanhamos. Aza terrible. Soki balobi mutu aza terrible elakisi nini par exemple. se alguém é Nico, soki balobi aza terrible lokola quando nini? se fala que essa pessoa é É tremendo. terrible. Terrível, ok. Papa? Muito mal, né? Terrible wana ezalaka mal. Kaka mal. Elakisi akokozala terrible force, Pode ser mal. aza terrible. Somo, somo akokolongola liboma ya Angela, Pode né? tirar a loucura da Ângela. Akotika mutu asali ye soki atelemi terrible mutu moko te akoresiste. Ninguém vai resistir. Sterilité mpe asilisaka yango. A esterilidade Oh. também ele termina. Ata mutu oyo akomi kizengi lokola mwana ya dudu akosilisa yango. A criança que se torna insensato como Mwana ya dudu akotelema te abana kotelema te. o filho do Dudu não levantava. Soyi atangaka bitanga soyi ta mutu ekomi yo boye elongi ekomi boye. Nzambe alobi bazalaka na cimetière. Deus tem dito estão tido Ndako na bango ezalaka na cimetière. a sua casa está aí no cemitério. Terrible, fort, Ele é grand. tremendo, Aza grand. ele é grandioso. Grande. Yoko mesure grandeur ya Nzambe. Você vai- Soki marque akoloba naza munene, marque oza limité. Nako mesure yo kutu.
Na mesire yo uzawa. Você é assim. Uzawa. Você é assim. Oh. Amen. Marco koloba te oza munene. Você não parece só grande. Oh, mi fia lobi kutu ngai bo mekate. Mi fia oza grande. Você não é grande. Babenga bino gordo. Vos chamam de gorda e gordo. Gordo, papa Mark gordo, mi fia gorda. Nanyo susu, Teresa gorda. Teresa gorda. Nanyo susu gorda. Papa Bokilo. Pai Gordo. forte. É forte, bozoyoka. Mais grand, ezani na portugais. Quer dizer, grande, grandioso, grande. Grande. Essa grande. Grande. Mais papa Marc aza. Pai é gordo. A sua filha nega, meu pai é gordo, não, papai é forte. Mas na português não é forte. Mas em português não é Asa gordo. Ele é gordo. Madame me fie gorda. A madame me fie gorda. Mais muito bazote oya libera bato asa como. Ben, bom mesireye. Oyo attention, ni na bise. Oh. Na marca zoko kate. Era kisi marca zago grande te. Amen. Mutu alibega aza grande. Alguém que é grande. Aza forte. Aza tremendo. Tremendo. Assim se ali cambo quando mate. Ele acaba com o problema, você não acredita. Tá, wana zotala. Mami azotala mwana. Yagana na mwana na totala. Mami, traga ainda o seu filho. Mami yagana na mwana na yo. Aza grande. Da mestre ala tibilamba ya pembe ya bonani. Mestre vestiu o réveillon. Mestre ola ta réveillon. Ala yoga mama na yandimi. Mestre oyo abana woninga na kutu te. Esse campeão aqui não tava se mexendo. Ilungi oyo kutu te. Nesse rosto. Mouvement nini azosala? Que tipo de movimento? Bino bozela ye kaka. Azosala mouvement nini? Ele segue. Agora está se virar. Tá simba eloko. Tá segurado, tá tocando. Depois a bota mais simba na noite. Diz que ele tem nascido. Com virar na no PT. Isso aqui, quem tem aí? De grande, a sala. A sala. Está operando. A Zanzambe. Ele é Deus. Qui ne fait point exception à personne. Ele não faz exceção de ninguém. Aí ele deu um marco logo lá nene. Ele não escolhe que esse. Ali ninguém aí que puxa na te põe na marca kaka jamais na ye. Ele marca não quer se aproximar, jamais. Mutu nyonso oyo. Todo aquele. Ali que puxa na te. Que não quer se aproximar. Agora se priver liberté. Vai se privar. Aí ele que tá lá te oyo aí que lendi aí que mardi wana italiete. Não de nenhum. Ou essa aqui esse veio segunda. Nzambe wana. Esse Deus. Et qui ne reçoit point de présent. Nzambe. Ofuta ye. Não recebe prenda. Ngai na kokite me pesa zwa mbongo oyo. Eu não consegui. Toma esse dinheiro. Poete o couvrir ngai. Para me cobrir. Nzambe azwaka presente. Deus não recebe nenhuma prenda. Est-ce que bozolanda? Teresa. Soki ozosala effort okopesa présent na Nzambe akozwa. Yo kopesa na yo kopesa mama akozwa na yo. Você vai dar mama. Mais mutu oyo agreyaka présent eza mama te eza na yo. Deus não é mama. Azwaka présent te. Ele não recebe. Yo pusa na pene na ye. Aproxima diante dele. A publier liberté. A publicar a liberdade. Ye asalaka droit na orphelin bazopesa ligne ya conduite mpo ozala libre mbula oyo. A linha da conduta. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve. Ele faz direito. Direito, veuve. É ao viúva. Soki obotoli ye ndako na ye. A viúva quando você lhe recebe a sua casa. Eza ndako ya ndeko na biso. É casa do nosso irmão. Yo veuve komitungisa na yo te. A viúva não se. Yo orphelin babotoli bino biloko nyonso mitungisa te. Você que receberam todas as coisas. Eza mutu asalaka droit. Tem alguém que faz o direito. Bango bakobeneficie yango eloko te. Eles vão beneficiar, não tem nada. Bakobeneficie yango te. Não vão beneficiar. Mutu asalaka droit kofofile na baforme nyonso mpo borécupere oyo ezalaki ya bino. Il aime l'étranger. Ele ama o estrangeiro. Et qui donne la nourriture et des vêtements. E dá Nzambe oyo. Soki angalisi yo. Quando Deus te faz brilhar. Soki a proclamer liberté na yo. Quando ele proclama a sua liberdade.
alingaka étranger esika nyonso kozala Ele ama estrangeiro. amwe étranger akota te na bizaleli ya bato oyo akuti ya mabe Mesmo que o estrangeiro não entra nos hábitos mpona das Levitique pessoas que 18 verset 5 alobi porque no Levítico 18 Israel nazomema yo na Kana esika miel ezali bandako okuta batonga Israel estava em levar em Canaã kozwa komema bizaleli ya Egypte te esika outi Levitique 18:5 esika outi aonde que tu sai lokola ozali mutu ya pasi awa na bongi obosani ngai kozwa mpe bizaleli ya Kana te esika nazomema yo também não pode mutu nyonso avivre selon commandement na ngai mutu nyonso akopratike commandement akovivre selon yango todo aquele que vai praticar o mandamento vai soki oza étranger ozotambola na ndenge ya mabe se você é estrangeiro nzambe akobwakisa yo Deus vai te rejeitar mboka oyo tokoti na 2021 essa cidade que nós entramos toza baétranger na yango toyebi te parcours na yango nous sabemos seu mbula yango ekozala ndenge nini oh amen bambula oyo eleki yango nde oyebi os anos passados me na mbula oyo 2021 toza baétranger na yango toyebi te estrangeiro não sabemos o que vai acontecer nesse ano 2020 toyebi te mbula oyo eza mbula nini não sei se esse ano eza ya gloire soki okotatache na nzambe é da glória se você se ligar me soki otatache te shore ekozala partage na yo lokola nayebi yango te nzambe akozala nzambe ya baétranger akolinga mutu nyonso akomimona étranger na mbula oyo nzambe esunga ngai etambwisa ngai mpo nayebi te mbula oyo eza ndenge nini nzambe akozala na yo eloko nini akosala akolesa mpe akopesa il donne de la nourriture il donne des vêtements bandeko nakolesa nzoka ezalaka yo fele bapesaka kopesa oh amen église nakola te eza ekosomba te nzambe oyo soki okangami na ye mbula oyo akolesa yo mbula oyo akolatisa yo akopesa bilamba eske bozolanda akopesa na bilamba na bato oyo balataka te mbula oyo bakosala nini o bato oyo balia nanu te bakosala nini o amwe omimona étranger oh amen tombola nanu maboko boye amwe omimona étranger na mbula oyo en tout cas nayebi te mbula oyo nazala nga na provision te soki oza étranger nzambe akolinga yo mais soki olobi te nga nayebi déjà eloko na kosala en tout cas ozala pasi mingi vous aimerez l'étranger ligne ya conduite po olingi baproclame yo liberté obana koadore nzambe mikolo nyonso ovivre gloire ya nzambe vous aimerez l'étranger parce que vous étiez aussi étranger en Égypte tu craindras l'éternel ton Dieu tu le serviras tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom obanga nzambe na yo bazongi lisusu okanga maye eza mbula ekozala kokangama lokola Maria ntango Yesu azotelema ye mpe azotelema azala attaché na liloba oyo azala attaché na prophétie azala attaché na eloko nyonso nzambe akoyebisa yo ojure par sono nzambe ndenge naza awa na église mbula oyo nakotambola na yo soki ojure par sono vivre liberté. Il est ta gloire. Soki ojire na kombo ya nzambe oyo na kotambola selon liloba oyo nzambe akozala gloire mpona yo soni ekosila yo mano soni ekosala nini o il est ton Dieu c'est lui qui a fait du milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vu. Bamakambo nyonso oyo moni ya minene minene. Nzambe mtu asali yango. Soki okangama ya kosala lisusu koleka. Oyo bapapa na yo. Tes pères descendirent de l'Égypte au nombre de 70 personnes. Tango bauti epa na bango kino na Égypte, Jacob na bana na ye
Ils étaient au nombre de 70. Eles eram 70 pessoas. Et maintenant l'Éternel, ton Dieu, E agora, Senhor de a fait Deus, de toi une multitude pareille aux étoiles du ciel. Ele fez-te uma multidão. Nzambe ya parecida com as multiplication estrelas dos oyo céus. baya 70. Eles vieram Mais 70. kobima bazobima na Égypte malgré bazaba umbu. Mas quando saíram do Malgré bazaba Egito, étranger tala multiplication. mesmo eram estrangeiros, Beza olha a Nzambe multiplicação. wana. Jesus de Deus aqui. Oza na yo moumbu. Vocês Boza estão- batu ya koteka deja. São pessoas Biso kutu vendidas. tobongana no te. Nós não somos Biso toza na mutu te. Oyo yango nde uti nango na 2020. Aquilo é que você sabe. Mais na Mas 2021, no 21, multiplication est salema. multiplicação. Oh, que se amen. Oh, amen. faz. Glória. Soustraction te. Não é subtraição, não. Multiplication. Multiplicação. Claudine lobi kuna lobi mama. Claudia, Nazolela. mama, tu acha- Tobana ko mata 4 na montagne awa tokomi combien? 4 no mundo agora somos. Oh, Nzambe aza Nzambe ya Deus multiplication. é Deus da multiplicação. 5 pains à 2 poissons. 5 pães e 2 5000 personnes balé sans au compter basi na bana. Multiplication combien de paniers? Multiplicação quantos se dão? Nzambe aza Nzambe ya soustraction ou bien Deus multiplication? não é Deus de subtraição, mas é multiplicação. Mbula oyo eza mbula te bozalaki 5 botikala 3. Não é, esse ano não é de vocês. Ozalaki yo moko papa bokilo bokoma combien? Papa estava sozinho com hoje. Aleluia. Amém. Biloko anisi papa bokilo kobala te. Você pensa que ele não vai. Azokoetudie bino. Estava estudando, tá vendo? Boza bafo tete bazokoetudie bino. As passa a cabeça. Mbongo ya liboso oya na ngana banda bobombela yo. Primeiro dinheiro de casal. Mama quer casar dinheiro yango. Osala passo oya nango. Ata eza 1000 kwanza mama pasi yango ya. Mesmo mele kwanza passo, mas tá com passo. Bino bato bokomemela ye tala baarka tala bani. Bino bato bokolambela ye. Você que vão curtir. Eza mbula multiplication. Amen. Toyoka te bato bazalaki 7 batikali 6 Não te. podemos ouvir que eram 7. Besoin ya Nzambe. Azala taché na ye. Deus deseja você seja conectado. Ye aza gloire Ele pona é yo. glória para ti. Aza gloire pona yo. Ele é glória. Aza Nzambe ya Ele é multiplication. Deus da multiplicação. De 70 qui non a multitude. Saindo de 70 até a Proverbe 20, 23, 27. Provérbio 20. L'Éternel a un horaire. Proverbe 20, 23, 27. 20. L'Éternel a un horaire O Eterno. des sortes de poids. Yoga eloko kozangi so liberté. Ou isso que vai te fazer perder a liberdade. Nzambe ayinaka ba poids mibale. Deus odeia 2 pesos. 2 poids. 2 pesos. Mutu ayebi ko mesurer te. O homem não sabe medir. Tolandi awa. Provérbio 20, 23. Proverbe 20, 23, 27. Verset ya suka yango oyo. L'Éternel a un horaire de sortes de poids. Senhor Deus odeia 2 tipos de Nzambe pesos. ayinaka ba poids mibale. Deus odeia 2 pesos, 2 tipos de pesos. Kabola. Tala poids. Olha peso. Nzambe ayinaka. Deus odeia. Yo ozokanyisa awa nyonso eza guardanapo moko moko Você po eza tá ogumu. aqui também tem guardanapo. Me mutu atie yango ayebi ke koto oyo na tie Mas de. alguém que meteu sabe que aqui meteu 2. Ba poids mibale Nzambe ayinaka yango. 2 pesos, Deus odeia. Olingi liberté, olingi omana kuadore, olingi gloire na vie na yo. Nzambe ayinaka poids mibale. Deus odeia 2 Boza na bana ya bandeko na bino na bandako. Você tem filho dos vossos irmãos. Boza na irmãs. bana ya bandeko na bino ya basi na ndako. Você tem filho ou filha das vossas irmãs. Mibali baza na bato na bango na ndako. Os seus maridos. Basi têm baza na filhos, bato na bango na ndako. As mulheres também têm Ezala na ngambo ya mwasi, ezala ngambo ya mobali. Sendo do lado do homem. Tala poids. Olha peso. Tala poids. Olha peso. Balobi Nzambe ayinaka. Deus Olingi ba proclamer liberté mbula oyo. Queres para te proclamar liberdade? Poids oyo ezali des sortes ya poids. Esses dois sortes de Nzambe peso. ayinaka. Deus Mukolo moko odeia. te bako proclamer. Não um dia que vai te Proclamer. proclamar a liberdade. Mbula oyo poids ifo ezala boye. Este ano o peso tem que ser assim. Quer dizer peso igual. Olingi Nzambe apiblie E yo. Deus vai te publicar. Ese bozolanda nga?
Et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Et a balance Et le liberté. Que va te faire porter à liberdade. Okozwa kilo tekelaka sukali Teresa. Kilo que você vende com ele açúcar. Ozio nyefuni yango. Açúcar embaixo assim. Ozio na seo dodi yango. No fundo bate. Bozana ba kilo ya minene, bozana ba litre ya mike. Medida grande assim pequeno. Teresa, attention pour mbula hoje. Cuidado. Balance fausse n'est pas une chose bonne. A balança fraudulante não é uma boa coisa. Eza eloko ya mabe nzambe azoyina. É uma má coisa que Deus está odiando. Ekozangisa yo adoration. Vai te fazer faltar. Ekozangisa yo gloire. Vai te fazer faltar glória. Zwa pwana yo tia yango ya munene tondisa yango tia prix oyo ekoki. Mete par rapport na poids na yo. Mutu ayebi ete na sombi 1 kilo po toza bato ebele na ndako. Alguém sabe que eu comprei 1 kilo. Ye akosomba 1 kilo na 500. Ele vai comprar 1 kilo de 500. Yo fina yango sukali ezosuka awa. Bakokende bato mosusu bameli bayeba koya apres bameli te bato babandi koswana na ndako. Balobi la balance fausse n'est pas une chose bonne. A balança fraudulenta não é uma boa coisa. Balance ya mabe. Uma balance. Eza eloko ya malamu te. Não é uma boa coisa. Bosombaka biloko oyo ezali ya moins cher. Vocês compram coisa barato. Bozoteka na prix ya likolo. Estão vendendo um preço exagerado. Mutu akena yango. Alguém quando leva. Ebebi ye lelo kaka. Vai estragar mesmo. Mais pona yo essentiel otekeli mutu. Mas para você importante é vender. Balobi balance fausse eza eloko ya malamu te. Não é uma boa coisa. Ekozangisa yo liberté. Vai te fazer voltar à liberdade. Nazana ndeko na nga atekaka makayabo. Então, irmão que vende. Soki akuti makayabo ekomi ya rouge soki nasombaka te. Quando encontrar aquele peixe. Mais balobi bato oyo bakalingaka bakenda koteka na ilha basombaka. Mas as pessoas que compram na ilha. Biso bo totekaka il faut toteka makayabo ya bien. Nós que vendemos devemos vender uma boa. Yo kosomba te po yebi ete bato bakosomba kaka. Você não compra. Bakokende na yango batie na mai ekomi potopoto. Soki aza mwasi ya libala omemeli mninga problème. Balobi balance fausse. Balança falsa. Eza eloko ya malamu te. Não é boa coisa. Oyebi fufu na yo ekotaki déjà mazout ekotaki pétrole. O seu fuba entrou. Mais ntango ozoteka yango ebimisaka solo te. Est-ce que eza bongo te? Fufu ntango ozoteka ebimisaka solo. Soki bolambi ne solo ya pétrole. Tala ndenge ostragare libala ya mninga na yo. Olingi gloire mbula oyo. Teresa kende kozongisa baldi na yo ya konyefuka wana otekelaka sukali. Kende koteka na kilo ya malamu. Kabetula tia kabetula ya mnene na prix oyo ekoki teka na yo lokola mama tumba bato po oyebi eloko ozoteka. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mbula oyo komi kosa te nga natambolaka eza nzambe moto adirijaka bapa ya moto. Mais l'homme peut-il comprendre savoir? Est-ce que moto akomprenaka ke nazotambola nzambe moto azotambwisa ngai moto akomprenaka te? Attention na yo, c'est un piège. Bosouligner yango verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Proverbe 20, verset 23 à 27. O ezali 25 tozotanga. C'est un piège. Message nyonso ya lelo eza. Toda mensagem está aqui. Pratiquer liloba. Pratica a palavra. Mais ezali mutambo. Mas é uma armadilha. Pona mutu. Para o homem. Kozwa la légère un engagement sacré. Levar uma coisa assim de leve no seu. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Attention. Mutu nyonso ya kondimena kotambola na matambe ya Nzambe. Alobi réfléchir. Po eza dangereux. Soki okogire na kombo ya Nzambe na kotambola selon liloba po nazwa gloire nazwa liberté. Ntango okoma na nzela ote détourne balobi eza mutambo mpo na yo.
ou armadilha. soki otengage après na nzela Se tu se obuki engajar, depois no caminho você se desviar, c'est très dangereux é muito perigoso. eza engagement sacré ozokota Quer dizer, um engajamento sagrado. kosala ve te nakosala nakoloba nakokende me osali te Mas não fizeste. balobi eza Quer dangereux dizer, um perigo, ndenge ecclésiaste 5:1 Do elobi jeito Eclesiastes kozalaka 5:5, noki te kofongola monoko kosala ve você não pode ter a pressa de abrir a boca dizendo, não, vou fazer um voto. na nsima okokisi yango te Depois você não cumpre. verset 27 27, le souffle de l'homme o fôlego de homem. le souffle de l'homme O fôlego de homem c'est une lampe de l'éternel é a lâmpada do Eterno. il pénètre jusqu'au fond des entrailles Ele sempre penetra no fundo das bazotalisa yo nini osala ete ote prive O que liberté que faz que você se baproclame o délivrance te para não te proclamar kosaka na yo ngai naza ya nzambe nasala serment ngai yambalo yambalo oyo balobi le souffle oyo oza o nango fôlego que você tem. est une lampe de l'éternel eza mwinda ya Uma nzambe lâmpada de Deus. ekotaka eyebaka nani azokosa Aquela lâmpada nani azokanisa mabe nani azotambola selon liloba te nzambe aza na besoin te mama florence azala wana Deus não yo precisa soki omoni moto azofinga ayebisanga balobi aza na témoin contre yo Quer dizer, ele tem um eza na témoin testemunho contre ti témoin wana souffle oyo oza nango fôlego que tu tens. aza témoin contre Ele yo é testemunho. azalaka na ngambo na yo te Ele não está no teu lado. azalaka témoin contre yo Ele é ntango testemunho nyonso contra ti. ozosala eloko contraire na Cada liloba vez mais que estás a fazer coisas ekenda contrárias, otémoigne sempre aquilo wapi vai moto oyo testemunhar. agiraki akotambola selon yo Tanta pessoa disse que não, vou andar segundo ele. auti kosala auti Acabou kofinga de aza ofender. témoin contre yo Ele é testemunho. yango deutéronome 30 19 É por isso que kino 20 Deuteronômio 30, balobi 19 a 20. natie témoin contre yo E você dizer, eu coloquei testemunho contra ti. eza likolo na mabele É o céu e a terra. komikosa te Não se nada. mpona nini baproclamaka liberté na yo te Por que não proclama a sua mpona nini bapibliaka délivrance na yo te Por que não publica a sua libertação? eza na témoin oyo alobaka mabe mpona yo Há um testemunho que fala mal de ti. marlene ozolanda Marlene, estás a acompanhar? mama olandi Lorete. mpona nini bazoproclame guérison mpona yo te Por que não po eza na proclama témoin cura para ti? atémoignaka contre Porque yo tem testemunho que testemunha. nani yango ade bolingi bokangola ye Quem há de quer lhe libertar. bino boyebi Você sabe. lokola nzambe moto atia ye Como alobi Deus é que lhe colocou j'ai mis aí. un témoin contre toi Eu coloquei aza témoin ya testemunho. satan te Não um testemunho do diabo. témoin ya nzambe akokosa te Testemunho de Deus não mente. olingi okangola ye Você te tem que tika libertar. ye mokolo Não, wana deixa naquele dia. esili otikali Acabou, já estás aí. liberté Liberdade, prophétie profecia. adoration toyaki koadore Adoração, porque nós vimos egale adoração. liberté É igual à liberdade. nzambe atalisaki boye Deus mostrou o seguinte: ta moto azoloba naza libre alguém está falando, estou livre. azosala boye atalisaki tala moto alobi naza libre Alguém kaka boye está livre. tala bato baza libre tozokende Olha as pessoas que koadore estão livres, estão aí a adorar. estce baza libre Será que estão livres? batambolaka selon liloba Será que anda segundo a palavra? eza distraction ya pamba É distração. adoration égale liberté Adoração. mpo ya igual koadore liberdade. nzambe ifo ozala Para libre você vir adorar Deus, tem que nani ser livre. ayebisa ete oza libre Quem é que te falou que és livre? nani apiblia yo Quem te publica? nani aproklama Quem yo te proclama? soki bapiblie yo ozala fixe Se te publicar, você ficar. mpo nini kasi ozalaka je soki Porque nzambe você é aproklama agitado, se Deus eza yo moko te proklamaka naza libre É tu mesmo que se proclama que sou livre. moto oyo aza libre Alguém que é livre, olingi ozala libre você é livre. il faut prendre soin de garder tous les commandements Você toma conta de souligner guardar, tomar conta prendre de soin tomar conta de todos os mandamentos. bula oyo Esse ano. pardon awa nasalimi awa te pardon soki ozwi soin ya kotambola ya kopratike bakomanda de praticar o mandamento. wana oloba naza libre Aí você vai se proclamar que sou livre. eloko nini ovivre Qual é a coisa que moto aza libre alguém que está livre avivaka la nouveauté de vie que elakisi viva uma nouveauté nova vida novidade de- soki oza libre okovivre lisusu te oyo oza Se és livre, não vai viver o que você é. oyo ozali Aquilo que você papa é. bokilo lokola nini oza Pai Gero, tipo Papa que você Tony. quer. Pai, moto aza libre
azwa soin ya regarder commandement. Alguém que é livre Soki de azwi tomar soin ya conta regarder de commandement, Deus, ako vivre nouveauté se de ele vie. tomar conta Significa que? significa Lokola nini? como que? Lokola yo. Assim, Nouveauté nini ya qual é a vie coisa nova oyo que vai confirmer vir na sua vida, te que vai confirmar? ya solo nazwi liberté. É Lokola nini? verdade, eu adquiri a liberdade. Tolandi awa. Premièrement, nouveauté oyo ya primeiramente A novidade da vida. a novidade da vida. Terei emprego que eu nunca tive, que sempre sonhei que Deus vai me dar, e casamento que eu quero. Porque azalaki na mwasi na bana. Porque Agora ele você é tem mais. casado. Tem mais mulher, filho? Não. Atika lisusu ndenge aza. Ficou mais Merci que papa. é. Olingi otikala na boye. Você quer ficar assim? Nouveauté de vie elakisi ya kotikala lisusu boye te. Quer dizer uma nova vida, quer dizer, ele não pode. Nde wana olobi naza libre Aí eloko ele vai babengelanga na proclamar que eu penyele sou yango livre, wana. a coisa que me chamaram Mais soki vi kaka yango wana Mas a vida kino é a mbula mesma. esila Até ano terminando, koproclame liberté te. não proclama a liberdade. tika kote proclame libre délivré Para de ntango nzambe proclamar aproclame livre, eloko te. enquanto que Il Deus faut ainda não falou nouveauté, nada. du nouveau Tem que haver uma coisa nova na vie na yo. na sua vida. Lokola nini? Como que? Lokola nini? Marlene, lokola nini? Como que, Loba. Marlene? Lokola nini? Alex. Du nouveau otikalaka célibataire. Só fica Wana solteiro. oza libre, hein? Aí você é livre. 2 Corinthiens Segundo dos Coríntios 5:17. 5:17. Si quelqu'un est en Christ, Se alguém está em Cristo, il est devenu une nouvelle e créature. ele já se tornou uma nova criatura. Les choses anciennes sont passées. Coisas antigas já passaram. Yango wana liberté. Aquilo é Babiloko a ya liberdade. kala nyonso bashoro shoro. Todas as coisas antigas. Ba choro. jouer meno. Rangeres dentro. Ranger dentro, il faut Segundo dos esila. Coríntios 17. Il faut Segundo 2 Corinthiens 5:17. Só que a solo oza libre, Se é verdademente você é livre. Cristo a libéré yo. Cristo Liberté ya yo moko te. não é só liberdade. Il est devenu une nouvelle créature. Ele se torna nova criatura. Les choses anciennes sont passées. Coisas antigas já passaram. Voici, E Yambalo, agora, dessa vez, toutes choses sont devenues nouvelles. todas as coisas tornam. Mais soki mutu azala na biloko ya kala ya Mas kala. se a pessoa sempre. Kofinga nde kofinga na yo, pasi na yo nde pasi na yo, kolela nde kolela na yo. Choro sempre a chorar. Yo koloba te ete naza libre. Você não pode dizer que eu sou livre. Eza Kristo mutu alibera. É Cristo que liberta. Soki alibere yo, Quando Ele te liberta. nouveauté de vie. E uma nova vida. Histoire échangée. A história, Koloba échangé. o seu Po oza falar mutu oyo olobaka na tenor po pasi eleki. porque uma pessoa O bana koloba na o pasi échangeaka koloba. É sofrimento. O eza bongo te. Muda o Biso falar. toza na ser na biso na ligue. E nós tínhamos uma irmã na liga. Histoire makambo ebeba ye. As coisas estragou. Histoire koloba na ye abana koloba su na voix normale te na tenor. Falar sempre falava numa Mongongo ya voz. se. Quer dizer uma voz fina. Olingi mongongo oloba voix vive bato Você bazoyoka quer yo. falar voz viva, as pessoas estão te ouvindo. Moninga na bino alobaki nalinga na témoigner nakoki te. Aquela Nayoki outra falou, soni. não, tinha vergonha de testemunhar. Awa ntango basombeli ye bilamba ya sika. Aqui assim lhe compraram roupa nova. Oh, boyoki te soni esali nini o. Vergonha acabou o testemunho. Mpona bilamba bomoni yango. Porque roupa também vira. Oso bomoni moninga ndenge alataki le premier. Tá vendo? Soki obengi Florence akotémoigner po alati bilamba le premier. Se você chamar Marlene soki olandi ndenge Marlene abana kobina zela bakotiela ye nzembo po alati bilamba na ye ya kitoko aotala bajoueur oyo baza awa ya filme jogador que tá ali. azobina na rapport na bato oyo baza na elamba Tá dançar em relação das pessoas que me soki alati elamba wana ya nini Mas se ela vestir aquela roupa, akobina na ndenge mosusu vai dançar. me lelo abini na ndenge mosusu Mas mpe hoje tá nani alataki outra elamba forma. ebonana eza natala Quem que vestiu eza na mama oh. Consolate, Mama Teresa, Zena Tala Salu. Salu turbante na ye atiaki le premier. Omonti aye nango. A mulher do Salu. Kátia também. Kátia, tá onde ela? Tá ela. Kátia bem cabelo. Ah, ndenga alata ndenga aye. Vestiu dia Nani mususu alata gizela? É o Nício, talvez. Enisa alobi na tiki yango na kobeta bino tiro bom mokolo mosusu. Filha da mãe bino sakani na ye. Filha da mãe, você tá no bolso. Moni ete. Ele vira. Église, amen. Amen.
igeta lobi mama buzoba na we pana ngate suka wana Mama olha só por isso pinda aí aqui não. kasi soki olekisi otie na protocole lelo akoleka azongi aleki azongi. Se você meter aí no protocolo vai sair, vai entrar, quer dizer de cima para baixo. Elakisi bashozi ya kala nyonso esala nini o makambo ya sika ezwa esika toute chose nde koloba naza libre soki te ifo kofuka malokola mama Florence alukaka nzambe mokolo nini okomisanga libre ya libela na mokuse liberté égale changement de mode de vie. Liberté égale changement de mode de vie. A liberdade é a mudança ya ko vivre eza lisusu yango te. A maneira de mabele kino likolo eza te de likolo kino mabele. Não é daqui. Na mokuse pour adorer il faut promotion. Em breve. Mutu aza libre azwa promotion. Amataka. Alguém está livre. Est-ce que vous entendez? Mutu azala nini o me mutu akitaka oza libre elakisi eza na mutu ntango ozali likolo azosala yo nini o tika nzambe apambola biso modansa ekota na vi na yo yebisa moninga modansa ekota na vi na yo yango nde liberté eutaka epai ya nzambe tokei yango nde liberté eutaka epai ya nzambe tika kote proclame liberté tika nzambe apambola biso tanga miso yebisa nzambe na miproclamaka délivrance nga moko na miproclamaka délivrance nga moko nzoka eza yo moto oliberaka bato soki olibere moto promotion mode de vie il faut échanger. O modo de vida troca ou muda. Ora a Deus.